Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Deus nos concede para nós estarmos aqui para louvar, engrandecer, para magnificar o seu poderoso nome. Eu quero começar orando, clamando a Deus por esse momento que Ele tem nos concedido. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, porque até aqui chegamos, ó Pai, e a Tua boa mão tem sido conosco. Se nós, aleluia, temos, ó Pai, despertado na data desse dia, Senhor Deus, foi pelo Teu querer, Senhor Deus, ação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, do Teu poder, do Teu sobrenatural. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos favorece. Venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes, Pai, venha, Senhor Deus, nos ajudar, para que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, transpor com as barreiras, ó Pai, que estão propostas a cada um de nós. Favorece, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, que estão passando por dificuldades, ó Pai. Que o Senhor esteja pegando, Senhor, na mão deles, ó Pai, como diz a Tua palavra, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ó Deus. Então, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pega, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, e faça, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, aleluia, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, faça resplandecer, Senhor Deus, o sol da justiça sobre os Teus filhos e filhas, Pai, para que possamos prosseguir, Senhor Deus, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo Jesus, esperança da glória. Assim, Pai amado, ó Pai querido, Senhor Deus, nós, aleluia, colocamos a nossa vida no Teu altar, ó Pai, no nosso ir, no nosso vir, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, pegando nas nossas mãos, ó Pai, nos dando a melhor direção, falando, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, de tudo que o Senhor tem, Senhor Deus, para com Teus filhos e para com Tuas filhas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a romper com as barreiras, esteja nos ajudando, ó Pai, a estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, muito mais além. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Protege e guarda, Senhor Deus, todos aqueles que estão à nossa volta, Pai, nos livra, Senhor Deus, aleluia, da bala perdida, do homem sanguinário, Senhor Deus, da mulher perversa, do acidente, do incidente. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja nos blindando, ó Pai, com Teu Espírito Santo, ó Pai, nos livrando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor, ó Pai. Aleluia, que os Teus anjos estejam acampados, ó Pai, ao nosso redor, fazendo com que nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a liderança da nossa igreja, Senhor Deus, pastor Márcio, ó Pai, toma sua esposa, Senhor Deus, missionária Núbia, toma também pastor Valmir, Senhor Deus, a missionária Cíntia, Senhor Deus, toma pastor José, missionária Cláudia, Senhor Deus, pastor Carlos, ó Pai, aleluia, missionária Diva, Senhor Deus, diaconisa Darcília, diácono William, Senhor Deus, missionária Lucinéia, esteja, Senhor Deus, abençoando os Teus filhos e filhas, ó Pai, com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para que nós possamos transpor com as barreiras, ó Pai. Ajuda, Senhor Deus, toda a membresia da Tua igreja, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, muito mais além, Pai. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também oramos, ó Pai, para aqueles que estão em situação de rua, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, passando, Pai, por dificuldades, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, aleluia, nas bocas de fumo, ó Pai, quantos estão nas cracolândias, quantos estão, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em lugares, ó Pai, de prostituição. Só o Senhor, ó Pai, para entrar com providência na vida, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, resgata, Senhor Deus, e faça, Senhor, resplandecer da Tua glória sobre cada um deles, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor disse, Senhor Deus, que veio, Senhor Deus, para aqueles que estão doentes, ó Pai, não para aqueles, ó Pai, que pensam que são bons, ó Pai, mas, aleluia, nós clamamos, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, socorrendo, ó Pai, quantos estão em abrigos, ó Pai, aleluia, quantos estão no centro de recuperações, só o Senhor, ó Pai, para recuperar essas vidas, ó Pai,
Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também cuida, Senhor Deus, aleluia, daquela mamãe que está dando a luz, ó Pai, na maternidade, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, em toda a natalidade, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja cuidando, ó Pai, daqueles que estão acamados, ó Pai, com cadeira de rodas, ó Pai, muletas, coxos, ó Pai, onde, Senhor Deus, tiver uma pessoa, Senhor Deus, que, aleluia, acredita no Teu milagre, Pai, esteja, Senhor Deus, trazendo a cura, Pai. Assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, esteja trabalhando, Senhor Deus, com Teu poder, com Tua unção, com Teu sobrenatural. Visita, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão nas UTIs, nos CTIs, ó Pai, leitos hospitalares, ó Pai, que o Teu milagre esteja alcançando, ó Pai, ouça, aleluia, cada um deles, ó Pai, através do seu choro, através da sua lágrima, através dos seus pensamentos, ó Pai, aleluia, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, Pai. Também aquele pai de família, Senhor Deus, aquela mãe, Senhor Deus, aquele jovem, Senhor Deus, aquela pessoa, Senhor Deus, que tem falado contigo a respeito do sustento do seu lar, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abarrotando a geladeira, Pai, esteja trazendo um mantimento para as despensas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, Pai, que seja, Senhor Deus, tempo de vitória, que seja tempo, Senhor Deus, de nós estarmos transpondo, ó Pai, aleluia, com as dificuldades, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, dar condições, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, das responsabilidades mensais, Pai, assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fazendo os Teus filhos e filhas, ó Pai, mais que vencedores, ó Pai, sim, Senhor Deus, nós clamamos nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leandro Silva, seja bem-vindo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe, Deus te proteja também a Milene aí também, aleluia, que Deus esteja indo de encontro, né? O Lucas Carvalho, que Deus esteja aí abençoando, aleluia, fazendo infinitamente mais, aleluia, do que nós pedimos e pensando. Aqui também um amado irmão que está falando aí das últimas notícias de São Paulo. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Seja bem-vinda aí nessa manhã, operando Deus na sua vida, operando Deus na sua família. A nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando aí, fazendo infinitamente mais. Também a Karen Ribarra, que Deus esteja aí abençoando a nossa amada irmã nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, fazendo resplandecer da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a vida de todos os seus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então que seja um tempo de bênção, aleluia, para cada um de nós, que possamos ver, aleluia, manifestação da glória do nosso Pai, aleluia, nessa manhã, na minha vida e na sua vida, no nome santo daquele que vive e reina, aleluia, para todos sempre, amém? Glórias a Deus, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem aí manifestado o seu poder, feito ainda muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado, amém? Que seja aí verdadeiramente uma alegria, né, estar na presença do Senhor nessa manhã, que Deus esteja aí nos abençoando, pegando nas nossas mãos e nos levando muito mais além, amém? Então que nós possamos aí ver em Deus, né, a solução dos nossos problemas, que Ele é, amém? Glórias a Deus, nós podemos, aleluia, estar seguro no nosso Deus, Ele que tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da sua vida, e nós temos aí a primazia, né, na presença desse glorioso Deus de Israel, amém? Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Eu quero, amados irmãos, falar da programação de hoje, né? Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles e hoje nós vamos trabalhar um texto de Apocalipse 22, versículo 7. Nós estamos ainda no livro dos mártires, né? Hoje é dia 7/7 de 2023. Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Nós também temos deixado aí 2 links
dos meus YouTubes, eu peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, também inscrevendo no canal, ativando o sininho a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Esteja aí compartilhando com os amados irmãos esses links, né, e esses vídeos, para que mais pessoas possam aí estar assistindo, que mais pessoas possam estar aí sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Glórias a Deus. Deus é boníssimo para a minha vida, Deus é boníssimo para a sua vida, e nós só temos a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e vamos estar colocando a nossa vida no altar. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Deixa eu colocar aqui a respeito, né, do texto bíblico, né, para a gente estar compartilhando aqui com os amados irmãos. Apocalipse 22:10. 22:7, né? Apocalipse 22:7. Aleluia, glórias a Deus. Uma dificuldade, meu amado irmão, esse computador que eu estou com ele, esse notebook, ele já passou da hora. Mas é o único que nós temos para estar trabalhando aí, que Deus esteja aí nos ajudando, né? Fazendo infinitamente mais, e nós temos aí a alegria, né, da salvação do Senhor. Apocalipse. Oh Deus, maravilhoso. Só um minutinho que já estamos chegando lá. Ontem eu levei as duas Bíblias para estar comigo lá embaixo. Fiz duas programações e não deu para trazer as Bíblias. Eu esqueci as Bíblias lá para baixo. E nós estamos aqui na igreja agora, não dá para sair correndo para buscar as Bíblias lá. Mas Apocalipse 22:7. Amém? Glórias a Deus. Amém? Diz o Senhor em Apocalipse 22:7. Eis que em breve venho. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que eu trouxe este tema aqui? Ontem nós estávamos fazendo as programações ali na Rádio Nova Sião, e a gente fica triste quando a gente vê muitos líderes, né, agindo de artimanha para estar angariando almas para Jesus de um modo que não é um modo convencional, um modo fora dos padrões normais das Sagradas Escrituras. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar buscando ao Senhor de coração assim limpo, de coração puro, e não usar de artifícios, né? Jesus, ele é suficiente. E muitas vezes, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu tenho falado com vocês aqui, quantas pessoas a pessoa coloca um pãozinho na lata de açúcar, um pãozinho na lata de arroz. Quantas vezes a pessoa coloca uma cabeça de boi de pendurado numa madeira no quintal. Quantas vezes a pessoa pega aí, são N situações, né? Raminho, é isso, é aquilo. Eu tenho falado com os meus amados irmãos, o nosso Deus, é só você fazer assim, olha, preste bem atenção que eu vou dizer a você. Pai, ouve o teu filho.
Entra com providências, ó Pai, e faz infinitamente mais, pois eu necessito de Ti. O Pai, Ele olha para você e Ele entra com as providências na sua vida. A Bíblia diz que é para que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando nós fazemos dessa forma, meu amado irmão, nós estamos cumprindo as Escrituras. Muitas vezes, amados irmãos, a gente olha, talvez num domingo, numa sexta, artifício dos maiores é sal grosso, erramos, é isso, aquilo, é galho de arruda na orelha, são muitas situações. Não, o nosso Deus, a gente clama a Ele e fala: Pai, Tu que estás assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos, estende as Tuas mãos potentes, ó Pai, para o meu lar, para o meu esposo, para a minha esposa, para a minha filha, para o meu filho, e que as Tuas providências, Pai, sejam tomadas na vida deles. Assim Deus te responde. Não tem subterfúgios, não tem como a gente, segundo o que diz a palavra do Senhor, aumentar 1 centímetro da nossa estatura. Não tem como a gente aumentar 3 dias de nossa vida. Por mais dinheiro que nós tenhamos, por mais, como eu posso dizer, conhecimento que nós temos, não tem como nós estarmos fazendo nada por nós mesmos. É só Ele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. É só Ele quem pode fazer. É só Ele que pode tratar de mim, só Ele que pode tratar de você. É só Ele que pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, nós temos que tratar com o nosso Deus. Muitas vezes, amados irmãos, eu já disse aqui, nas nossas dificuldades, a gente procura o cunhado, a cunhada, o pai, o filho, nós procurando tudo enquanto é pessoa na hora da nossa dificuldade. Me empresta um dinheiro aí, faz isso, faz aquilo. E em última instância a gente procura Deus. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos o procurar em primeira instância. Ele deve ser o primeiro a ser procurado. Amém? Glórias a Deus. A Carlita está conosco também nessa manhã, Tereza, Parque, Emily, né? Também o Lucas Carvalho, parece que já falei dele, Elis Lopes Lima, Ana Carolina, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele está de braços abertos para que nós possamos estar recebendo dele tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Ele não nos nega nada, mas Ele está verdadeiramente operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então vamos dar uma palhinha aí no livro dos mártires. Eu quero dar continuidade aqui com os meus amados irmãos e quero dizer que é sempre uma bênção nós estarmos juntos, é sempre uma bênção nós estarmos falando desse poderoso Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Então nós paramos aqui no parágrafo que vai falar de Daniel Rabuti de Vilário, pai de uma numerosa família, foi preso e levado juntamente com várias outras pessoas ao cárcere de Paisana. Ali foi visitado por vários sacerdotes que o importunaram insistentemente e fizeram todo o possível para persuadi-lo a renunciar à sua religião protestante e fazer-se papista.
Porém, ele se recusou veementemente, e os sacerdotes, ao ver a sua decisão, assim poderia salvar a sua vida. Pulei uma linha aqui. Ao ver a sua decisão, pretenderam sentir piedade por sua numerosa família e disseram que ainda assim poderia salvar-se a sua vida, se afirmasse a sua fé nos seguintes artigos: a presença real de Cristo na hóstia, a transubstanciação, o purgatório, a infabilidade do Papa, as missas que celebravam a favor dos mortos, liberavam as suas almas do purgatório, rezar aos santos traz remissão dos pecados. Mas Daniel Rabult disse aos sacerdotes que nem a sua religião, nem o seu entendimento, nem a sua consciência lhes permitiram, ou melhor dizendo, lhes permitiriam aprovar qualquer um destes artigos, pelas seguintes razões: crer que a presença de Deus é real, de Cristo está na hóstia, é uma forte união de blasfêmia e idolatria. Imaginar que as palavras de consagração fazem com que aconteça o que os papistas chamam de transubstanciação, ou seja, transformação do pão e do vinho no verdadeiro e idêntico corpo e o sangue de Cristo, que foi crucificado após ressuscitar, ascendeu ao céu, e é demasiadamente errônea e absurda para que sequer uma criança com a mínima capacidade de discernimento possa crer. E nada além da mais cega superstição poderia fazer com que os católicos pusessem a sua confiança em algo tão ridículo. David Paglia e Pablo Henry já mudei aqui também. A doutrina do purgatório é mais inconsequente e absurda do que contos de fadas. Quero abrir um parênteses aqui. Quando fala a doutrina do purgatório é mais inconsequente e absurda do que contos de fadas. A palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37, 9, 37, que aqueles que estão em Cristo Jesus, quando eles morrem, a única coisa que espera cada um deles é o juízo. E quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fala a respeito do ladrão na cruz, ele diz assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. O ladrão da cruz, ele fez confissão de arrependimento diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Maria José Farias Lima, seja bem-vinda. Deus te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Felipe Oliveira também seja bem-vindo. Leslie, seja bem-vinda. Todos sejam bem-vindos nessa manhã. Então, era impossível a infabilidade do Papa, e ele, arrogante e soberbamente, se apropriava de um atributo pertencente somente a Deus como ser perfeito. Celebrar missas em favor dos mortos era ridículo e somente possuía a intenção de manter a crença na fábula do purgatório, porquanto a sorte de todos fica definitivamente dedicada quando a alma parte do corpo. A Bíblia diz
que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar, somente os vivos louvarão, engrandecerão o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, quando Deus fala que após a morte só o juízo, a gente precisa entender que não há purgatório, a gente vai direto diante da presença daquele que vive e reina para todo sempre. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, nós vamos estar diante de Deus. Ele vai abrir o livro das obras e o livro da lei, para que nós possamos ali dar conta de tudo que nós fizemos. Amém? Então a gente precisa entender, conforme o Senhor ele fala, e eu tenho dito para os meus amados irmãos todos os dias. Talvez a gente fale assim, não, isso é uma coisa fantasiosa, mas está escrito na Bíblia, é pura verdade. Em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, Deus está falando assim, eu enviei meu Filho para morrer no teu lugar, e o sangue que ele derramou ali na cruz do Calvário foi a cédula para pagar os teus pecados. Assim está escrito, é o sangue da nova aliança, e essa nova aliança que nós temos com o nosso Deus. Amém? Então, aí está. Quando ele continua falando no versículo 17, ele diz, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aí está agora, amados irmãos, a sentença de todos nós. Quem nele crê, não é condenado. Crê. Quem nele crê, eu creio, não é de qualquer maneira que se pode crer. Conforme nós vamos crer no Senhor Jesus Cristo, a nossa crença tem que estar centrada nele. Como assim, pastor Carlos? Nos seus mandamentos, o que diz a Sagradas Escrituras, muitas vezes, amados irmãos, a gente faz assim, a gente fecha os nossos olhos e a gente crê cegamente nos líderes que estão aqui, que estão ali, mas a Bíblia fala de um povo nas Sagradas Escrituras que se chamava povo bereano. É os irmãos de Bereia. O que acontecia com os irmãos de Bereia? Os irmãos de Bereia, quando alguém falava a respeito das Sagradas Escrituras, seja um versículo sequer, e eles consultavam nas Escrituras se aquilo que estava falando era verdade. Então, outro dia eu estava me perguntando, quando o Senhor ele diz assim em Êxodo capítulo 20, amar somente a Deus, não fazei para vocês imagem de escultura, não adorai nenhuma imagem de escultura, tanto daquelas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Nós precisamos amar somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em espírito, não é imagem. Eu vou fazer uma imagem de Jesus. Você está blasfemando contra aquele que vive e reina para todo sempre. Você viu Jesus? Alguém que nós conhecemos viu Jesus para estar esculpindo a imagem dele? A imagem que nós temos hoje é uma imagem distorcida. A gente faz um Jesus Cristo de os olhos azuis. A Bíblia fala que Jesus Cristo, em Isaías capítulo 53, ele não tinha parecer, ele não tinha formosura. Nós fazíamos pouco caso dele, nós escondíamos o rosto dele, está escrito. E nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos o amar em espírito e em verdade. Então, o que eu quero dizer aos meus amados irmãos, que aqui, segundo o que está escrito, as orações para os mortos e essa fábula do purgatório, isso não existe. Purgatório não existe. Quando, na minha concepção, nós morremos, nós vamos direto para o tribunal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles, amados irmãos, que têm que ir para o céu, eles vão para o céu. E aqueles que têm que ir para o inferno, vão para o inferno.
E muitas vezes a gente fica falando a respeito de que vamos esperar assim, vamos esperar assado. Nós temos cronologia de tempo. Tudo que nós fazemos é cronometrado. Não, 11 horas eu tenho que sair, 9 horas eu tenho que terminar a live, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a gente tem os tempos que a gente determina. Mas esse tempo que nós temos na nossa vida, no nosso cotidiano, chama Cronos. E o tempo de Deus, que é sempre. O tempo de Deus não tem passado, presente e futuro, ele é sempre. O tempo de Deus ele chama Kairos. Então quando nós pensamos, não, vai acontecer ainda, já aconteceu. Então nós precisamos entender, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia, as Sagradas Escrituras diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu creio que quando nós fechamos os olhos aqui na terra, nós abrimos os olhos no céu. E aqueles que são de Cristo irão com Cristo. E aqueles que têm negado a Cristo, eles vão direcionados para o inferno, lugar de choro e ranger de dente. A tua decisão não pode ser colocada nas mãos de alguém. Alguém vai decidir por mim. Não, eu quero ter a minha própria decisão. Eu quero é Deus. Eu não quero que um pastor decida a minha vida espiritual diante de Deus. Eu quero decidir, eu quero consultar as Escrituras. Eu não quero que um papa decida a minha vida. Eu não quero que um padre decida a minha vida. Eu quero servir ao Senhor. E a Bíblia fala que a minha salvação, ela é individual. A tua salvação, ela é individual. E a gente muitas vezes deixa essas situações nas mãos de outras pessoas, para outras pessoas resolverem a nossa vida diante de Deus. Não é certo que nós venhamos fazer tal coisa. Nós mesmos temos que decidir a nossa vida diante do autor e consumador da nossa fé. Eu decido servir a Deus, eu decido ter fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu decido que a minha vida está entregue a Ele. Eu decido que verdadeiramente Ele é o Senhor da minha vida. Deus, Ele é o Senhor da minha vida. Nós precisamos então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomar essa decisão. Não deixar que outras pessoas tomem essa decisão por nós. Porque outras pessoas talvez estão tomando decisões erradas por você. E você está cego, você não quer abrir os olhos. Você não quer consultar as Escrituras. Muitas vezes por medo de descobrir algo que você acreditou a vida inteira. E você não quer ficar decepcionado com o que você acreditou a vida inteira. Então quando você abre as Escrituras, você encontra coisas assim terribilíssimas, né? E a Bíblia diz que os macumbeiros não entrarão nas Jerusalém celestiais, diz que os fornicadores, os idólatras, diz que aqueles que se prostituem não entrarão nas regiões celestiais. A gente precisa entender, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19. E quando a gente olha as Sagradas Escrituras, a gente fala, será que eu tenho idolatrado alguma coisa? Será que eu tenho joelhado diante de imagens de escultura? Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho feito aquilo? Será que você tem feito esse exame de consciência? É você e Deus, e muitas vezes, amados irmãos, a gente toma uma antipatia, a gente toma um ódio de uma pessoa que está falando tal coisa para a gente, mas a gente não procura para ver se aquilo que tal pessoa está falando é verdade. A gente só toma antipatia, a gente toma ódio, fala, eu acreditei a vida inteira no santo que está lá, que o santinho está na minha casa, eu acreditei a vida inteira, e a pessoa continua, mas a pessoa não consulta as Sagradas Escrituras, a pessoa não busca a verdade. Aí chega naquele grande dia, a pessoa está enganada e Jesus Cristo fala, apartai de mim que eu não conheço vocês. Eu tive o tempo todo de braços abertos para receber você, mas você fez vista grossa, você não abriu o seu coração, você não abriu o teu entendimento. Então a Bíblia diz no versículo 17 de João capítulo 3, que Deus
Ele enviou o seu Filho amado, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do Filho de Deus. E diz ainda mais no versículo 18, a condenação é esta, que a luz das Sagradas Escrituras, a Bíblia, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a própria palavra. Diz assim, a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas, cegueira, os olhos fechados, para não enxergar aquilo que é verdade. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles não eram dignos dessa luz. Então, abramos os nossos olhos e queiramos entender aquilo que Deus tem trago na minha vida e na tua vida como expressão do favorecimento de Deus pela graça salvífica que está em Cristo Jesus. Então nós temos que nos colocar diante desse Deus e falar, Deus, trabalha na minha vida, abre o meu entendimento. Eu quero saber a respeito de tudo que diz as Sagradas Escrituras. Eu quero saber a respeito do que o Senhor tem para a minha vida. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, aqui no ponto 6, aqui diz a oração aos santos para a remissão dos pecados, é uma adoração fora do propósito, porquanto eles mesmos tiveram a necessidade da intercessão de Cristo. Assim, pelo fato de que somente Deus pode perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos erros, nós deveríamos ir somente a Ele, somente a Deus, para recebermos o perdão. Os sacerdotes sentiram-se tão ofendidos diante das respostas de Daniel Rambaut sobre os artigos que desejavam que ele confirmasse que resolveram vingar sua decisão mediante um método mais cruel. Ordenaram que lhe cortassem uma articulação dos dedos das mãos a cada dia, até que ficasse sem eles. A seguir, passaram aos dedos dos pés. A seguir, alternadamente, passaram a cortar-lhe um dia uma das mãos e no outro um dos pés. Porém, ao ver que suportava o seu sofrimento com as mais admiráveis paciência, fortalecido e resignado, e mantinha a sua fé com uma resolução irrevogável e uma constância inabalável, apunhalaram seu coração e deram o seu corpo aos cães. Nós estamos falando de sacerdotes, nós estamos falando de papas da Igreja Católica que num passado bem recente fizeram isso com os protestantes, aqueles que não quiseram adorar a Maria, aqueles que não quiseram adorar as doutrinas da Igreja Católica. Eles matavam, eles colocavam eles nas mais difíceis situações. Eram decapitados, abriam as barrigas para as tripas saírem. Eram jogados nos rios com a pedra amarrada no pé. As mais diversas torturas eram dadas àqueles que recusavam a servir a Igreja de Roma. Nós precisamos entender que Cristo não nos ensinou tal situação. Está escrito nas Sagradas Escrituras isto? De maneira nenhuma. Está escrito nas Sagradas Escrituras que aquele que não quer servir a Cristo, ele tem que ser decapitado, tem que ser morto? Não, não está escrito isto. Mas assim, eles faziam por ordem dos papas. Pedro Gabriola, um cavaleiro protestante de considerável estirpe, foi preso por um grupo de soldados e, ao negar a renunciar à sua religião, amarraram grande quantidade
de pequenos sacos de pólvora por todo o seu corpo, e ao acendê-lo, fizeram com que o seu corpo voasse em pedaços pelo ar. Já imaginou tal coisa? Que tristeza! Ó, se você não servir a minha religião, eu vou amarrar em você vários sacos de pólvora e vou atear fogo. Era assim que eles faziam. Então, um grupo de soldados despedaçou Antônio, filho de Samuel, Cartieres, um pobre moço completamente mudo, inofensivo. Pouco depois, os mesmos desalmados entraram na casa de Pedro Mariatti, cortaram as pernas de todos os membros da família e deixaram que sanguentasse até a morte, incapacitados de socorrer uns aos outros. Daniel Benesh foi preso, arrancaram-lhe o nariz, cortaram-lhe as orelhas, esquartejaram-no e penduraram cada parte do seu corpo em uma árvore. Quebraram as mandíbulas de Maria Monino e deixaram-na sofrer até morrer de inanição. Maria Pelachon, uma formosa viúva, vizinha da cidade de Vilário, foi presa por um pelotão das brigadas irlandesas, violentaram-na e esfolaram-na violentamente, arrastaram-na a uma alta ponte que cruzava o rio e despiram seu corpo, penduraram pelas pernas na ponte, de cabeça para baixo. Entraram nos barcos e dispararam contra ela, como se fosse um alvo, até que morreu. Maria Negrino e sua filha, que era débil mental, foram despedaçadas nos bosques e os seus corpos deixados como o pasto para as feras. Susana Bales, uma viúva de Valério, foi trancada entre quatro paredes até que morreu de fome. Susana Calvio fugiu de alguns soldados, escondeu-se em um celeiro. Eles então atearam fogo à palha e mataram-no queimada. Pablo Armandi foi cortado em pedaços. Um menino chamado Daniel Bertino foi queimado. Arrancaram-lhe a língua de Daniel Michelino e deixaram-no morrer nesta condição. Adrio Bertino, um ancião da idade muito avançada, foi coxo, foi mutilado cruelmente e ao final destripado e as suas entranhas levadas na ponta de uma arma conhecida como alabarda. A Constância Bellione, uma dama protestante presa por causa da sua fé, um sacerdote perguntou se renunciaria ao diabo e iria à missa. Ela lhe respondeu: fui criada em uma religião na qual sempre fui ensinada a renunciar ao diabo. Porém, se cedesse os vossos desejos e fosse à missa, seguramente o encontraria ali sobre vários disfarces. O sacerdote enfureceu-se com essas palavras e disse-lhe que lhe retratasse ou sofreria cruelmente. A dama, contudo, disse-lhe valorosamente que, apesar de todos os sofrimentos que pudessem afligi-la ou de todos os tormentos que viesse a enfrentar,
manteria a sua consciência pura e sua fé inviolada. O sacerdote ordenou então que cortasse esta dama em pedaços de sua carne, de várias partes do seu corpo. Crueldade que ela suportou com paciência, mas inusitada, e disse ao sacerdote que horríveis e duradouros tormentos sofrerás no inferno pelas pobres e passageiras dores que agora sentia. Exasperados pelas palavras da mulher, o desejo de fechar-lhe a boca, ordenou a um pelotão de mosqueteiro que se aproximasse e disparasse contra ela, pelo que logo morreu e selou o seu martírio com seu sangue. Por recusar a mudar de religião e abraçar o papismo, uma jovem chamada Judite Mandon foi presa a uma estaca e lançaram pedaços de madeira de uma certa distância, idêntico ao bárbaro costume que se praticava anteriormente nas terças-feiras de carnaval, o chamado lançamento contra as rochas. Com este procedimento desumano, os membros da pobre moça foram golpeados e mutilados terrivelmente, e finalmente um dos garrotes lhe partiu o crânio. Assim era a ordem dos papas da Igreja Católica sobre aqueles que não queriam ser católicos e sim queriam ser protestantes. Amanhã nós daremos continuidade ao nosso trabalho da leitura do livro de John Foxe, que ele está dizendo que não é simplesmente uma historicidade da igreja, mas uma denúncia a respeito das atrocidades que aconteceram com os nossos amados irmãos que queriam adorar a Deus de uma forma totalmente diferente. Queriam adorar a Deus em espírito e em verdade, conforme diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único mediador, não há outro. Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo que deu a sua própria vida por mim, que deu a sua vida por você. Então Ele é quem tem cuidado de mim, é Ele quem tem cuidado de você. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, operando aí sobre a vida do William Pascoal, que Deus esteja te abençoando aí, também Ganda, né? Que Deus esteja te abençoando, Lucas Moura, também Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, Camille Almeida, Deus esteja te abençoando, Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs, esteja fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês, que seja uma bênção nesse dia de sexta-feira aí, um bom final de semana para todos, um abração a todos, que Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Então, até mais tarde no culto de cura e libertação, quando nós estaremos juntos novamente a partir das 19 horas. Eu agradeço esse grande número de pessoas que todos os dias estão conosco nessa manhã. Que Deus esteja vos abençoando, que Deus esteja derramando a sua graça, do seu poder, do seu sobrenatural, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, que tivemos aqui, que o Teu Espírito Santo esteja indo de encontro aos meus amados irmãos e irmãs, ó Pai, aleluia, sedentos, Senhor Deus, a cada um deles, as necessidades que eles têm suplicado, ó Pai, esteja, Senhor Deus, abençoando e fazendo infinitamente mais. Teu sobrenatural venha sobre nós, ó Pai, e o Senhor venha fazer de nós verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai, a errar, Senhor Deus, naquilo que estamos falando, Senhor Deus, a respeito do Teu poder, da Tua unção, do Teu sobrenatural.
mas que a manifestação do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja atuando na vida dos nossos amados irmãos e irmãs, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Abração forte do pastor Carlos para vocês, que Deus esteja vos abençoando rica e abundantemente, no nome santo daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Então que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de vocês. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe.